Direto da redação. Deixa eu chegar agora a Brasília, capital federal, chegar ao Planalto Central, porque eu estou aqui com o economista o Wilson de Souza. Bom dia, Wilson. Bom dia, Roberto. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo ótimo, Wilson. Aqui garoando, aqui no Rio de Janeiro, aqui algumas cidades chovendo um pouquinho, né? Aí em Brasília o clima é seco por natureza, a garganta sente, né, Wilson? Sente, garganta, vista, sente, né? O nariz também. A gente está acostumado com um clima aí úmido no Rio de Janeiro. Chega essa época aqui em Brasília, realmente está frio, né? Mais um tempo limpo, um céu bonito. O céu de Brasília normalmente é considerado um dos céus mais bonitos que tem, né, no Brasil. Mas o clima está frio, mas vai esquentar hoje. Vai esquentar hoje ali na Câmara dos Deputados, Roberto. Vai esquentar. E é sobre isso que o primeiro tema que eu vou abordar com você é com relação à CPI. Nós temos aí a CPI dos bitcoins, né? A CPI que tenta apurar essa atividade dos bitcoins, que confunde bitcoins com pirâmide financeira, está uma confusão danada. Eu gostaria de saber, Wilson, em que estágio está a CPI dos bitcoins e o que se pode esperar com relação a esses desdobramentos aí no que se refere a essas pessoas que ainda aguardam ser restituídas de prejuízos investidos em empresas que captavam recursos para investimentos em bitcoins, Wilson. Bom, Roberto, primeiro, mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Um bom dia para todos os ouvintes aí, né, em todas as plataformas aí, D+, da TV, D+, News, Portal Viu, Diário Guanabara, todas as pessoas que estão aí ligadas com a gente ali. Roberto, é o seguinte, a CPI das criptomoedas, né, na verdade, ela é a CPI que trata das pirâmides financeiras, né? Ela iniciou aí já 2 semanas atrás, né? Na semana passada foram colocados eles estão fazendo mais, colocando requerimentos para convocação, né? Para convocar alguns órgãos, como o Banco Central, como a Polícia Federal, e algumas pessoas também que estão ligadas a essas empresas, né, que causaram fraudes. Na semana passada também foi convocado, apresentado um requerimento para se convocar também o CEO da empresa da GS Consultoria, Gladson Acácio dos Santos, né? Provavelmente isso deve ser votado, esse requerimento hoje, né? Então, assim, o andamento dessa CPI, na verdade, já tem, pelo que eu vi, uma listagem lá de mais de 50 empresas, né, que já foram apresentadas, que fraudaram realmente aí muitas pessoas, né? Então, o objetivo da CPI é tentar amenizar, né, essa situação, apresentando aí no final, né, para o judiciário, um relatório com todas essas empresas aí que fraudaram as pessoas. Eu costumo falar, Roberto, que uma CPI aqui em Brasília, né, ela tem um viés, né, talvez um pouco aí, eu costumo falar que ficam enxugando o gelo, porque todas essas empresas, a maioria delas, já estão sendo investigadas pelo Judiciário e pela Polícia Federal. E eles abriram a CPI para também fazer uma investigação pelo Parlamento aqui brasileiro. Mas, né, vamos torcer para que o objetivo deles seja alcançado, que é realmente criar aí algo para poder travar essas empresas, travar essas pessoas que vêm cometendo fraudes. Então, ela vai dar uma sequência aí na aprovação desses requerimentos para poder estar convocando posteriormente aí essas pessoas. Já foi convocado, né, aí já foi aprovado o requerimento da convocação do CEO da Brascomp, né, que é o Antônio Ais, e a sua mulher Fabrícia, que estão foragidos. Agora, semana passada, foi apresentado o requerimento para se convocar Gladson Acácio dos Santos, que está preso, né, em Catanduvas, no presídio de segurança máximo, e a sua esposa também, Mireles, que está também fora do país, né? Então, assim, nós estamos nesse aguardo desses requerimentos serem todos aprovados para que realmente comece a funcionar a CPI das criptomoedas. E a gente vai ver aí, nesse funcionamento, quais as verdadeiras intenções, né, desse grupo. Eu falo para você que, com relação à convocação de Gladson Acácio dos Santos, da GS Consultoria, eu fico sempre com o meu pé atrás, porque tudo que foi falado a respeito da GS, toda a mídia que saiu com respeito à GS, eu falo isso até também como um cliente da empresa, foi sempre negativa, né? Foi sempre uma mídia negativa. Então, as pessoas acham, muitos clientes estão achando, que bom que ele foi convocado, que bom que ele vai poder ir falar. Na verdade, ele está sendo convocado para vir fazer um depoimento. É como se ele estivesse vindo aqui e falar assim, então, a CPI é para as empresas, pirâmides financeiras. Então, você está assumindo que você é uma pirâmide financeira, você está assumindo que você é uma fraude.
quando na verdade a GAS ela foi paralisada pelo judiciário. Então, existe aí, né, um contratempo, né, nessas opiniões. Eu particularmente fico preocupado como que vai ser conduzido essa entrevista, se o sistema também penitenciário vai liberar Gladson, né, com todo um aparato para trazer de Catundubas, para trazer aqui para o Congresso Nacional. Então vamos aguardar aí o final dessa história e saber o que vai acontecer, né, de fato, que com a CPI das pirâmides financeiras. O Wilson, nós temos uma listagem com 80 mil nomes de investidores que tinham dinheiro aplicado na GAS Consultoria. E dessas pessoas, muitos passaram ali a contar com esses investimentos ou com a rentabilidade para fazer tratamento médico, tratamento de saúde. Então isso gerou um problema enorme na vida de um monte de gente, a gente já abordou isso aqui. E boa parte desses investidores, eles estão localizados aqui nesse eixo, região dos Lagos, Baixada Litorânea, Macaé, em todo o estado do Rio de Janeiro. E sobretudo aqui porque a GAS ela era localizada em Cabo Frio. A sede da empresa é Cabo Frio. Esse negócio ele era gerenciado a partir de Cabo Frio. Depois ele chegou, não é todo o Brasil, mas começa em Cabo Frio, uma empresa que se tornou, de repente, ela se expandiu por todo o território nacional. E ao contrário do que muitas pessoas aí alardeiam, muitas pessoas falam, eu costumo analisar isso por dois aspectos. Primeiro, saber como esse rapaz de garçom, ele conseguiu se tornar o CEO de uma empresa, convencer pessoas a aplicar dinheiro, capitalizar dinheiro para um negócio, um tipo de negócio que não tinha a menor regulamentação pelo mercado financeiro, assegurou rentabilidade dessas pessoas por 10 anos e resultado, paralisou depois que foi preso pela polícia. Então, assim, e é preciso, além de olhar esse aspecto do negócio, porque é o cara. Não é simplesmente ali, não está um cara que formou uma pirâmide financeira, não. Está um cara que montou uma mobilidade, uma diversidade de investimentos ali em criptomoedas, montou um negócio, convenceu clientes, atraiu capital e garantiu rentabilidade durante uma década. Então esse é um ponto positivo. E o segundo ponto, ele não está preso por conta de crime financeiro, por conta dessas questões envolvendo a atividade da empresa dele. Ele está preso por denúncia de assassinato, de envolvimento em crime que não tem nada a ver com a atividade, tem até, assim, não tem relação nenhuma com prejuízo a clientes. Ele está preso por envolvimento, acusação de envolvimento em crime, em assassinato, em tentativa de homicídio. Então, assim, é só para a gente deixar isso aqui bem esclarecido, porque há uma confusão muito grande no noticiário e eu creio que até os membros da CPI ainda não sabem que esse rapaz ele está preso por tentativa de crime, assassinato, por outros crimes que não tem nada a ver com o mercado financeiro, Wilson. Sim, Alberto. Na verdade, o Gladson, né, ele foi um precursor, né, nessa atividade aí, como isso aí há uma década para trás, quando ninguém falava aqui no Brasil ainda de bitcoins, o Bitcoin tinha um valor muito pequeno, e ele criou um plano de negócio, na verdade, e foi se desenvolvendo através disso, como você falar, como é que um ex-garçom se tornou um bilionário, né? Existe ainda um preconceito muito grande no Brasil, né, com relação ao pobre que fica rico, ao negro, né? A gente vê a todo momento aí essa questão do negro, do gordo, da pessoa que tem todos os tipos de preconceito. E Gladson, ele conseguiu, nesse período de 10 anos aí, alavancar, né, uma movimentação financeira aí, que segundo a própria imprensa, mais de 38 bilhões nesses últimos 10 anos, né? Então, realmente, ele fez um feito inédito, no momento que nós vivemos um grande drama na pandemia, né, principalmente aí na região do Rio de Janeiro, como você bem falou, que a GAS ela se iniciou em Cabo Frio, durante a pandemia, onde todo mundo estava sofrendo as consequências financeiras, principalmente, Gladson ele conseguiu dar uma mobilidade, dar a todo mundo que estava na GS tirava esse dinheiro. Então, as pessoas não sentiram o efeito da pandemia, né? E logo depois da pandemia veio esse processo aí, veio a Operação Cripto, paralisou a empresa e o que gerou um caos social muito grande, principalmente na região, como no Brasil inteiro, né? Mas principalmente na nossa região de Cabo Frio, Búzios, né? Rio das Ostras, Macaé, São Pedro da Aldeia, que são muitos clientes daí. Então isso gerou um impacto e vem gerando, né?
muitas mortes já aconteceram, suicídios já aconteceram, e existe aquele fator que eu bato sempre na tecla, Roberto, da educação financeira, né? As pessoas acham que um investimento vai se tornar uma renda, quando na verdade aquilo é um investimento no mercado que oscila. Apesar de Gladstone ter garantido, né, durante essa década, esse percentual, essa rentabilidade, né, mas é um mercado que oscila, é um mercado volátil. Então as pessoas não poderiam, né, se desfazer dos seus bens, das suas casas, do seu carro e colocar ali a vida delas para poder viver de renda e fazer daquilo ali um salário. Infelizmente aconteceu, né, esse fato, como você falou, o Gladstone, ele vem sendo massacrado pela mídia e confuso o processo dele, porque, né, tem um processo da cripto, que é da empresa, e tem um processo que ele está sendo acusado criminalmente aí por alguns fatos que aconteceram, que até agora também não houve prova nenhuma, né? É importante se falar isso também. Ele está sendo acusado, está preso num presídio de segurança máxima, talvez aí a maior preventiva que o judiciário já teve, e até agora ele não foi escutado, até agora não provaram nada, e está um processo, e as pessoas aqui que também são clientes sofrendo as consequências disso. Mas você me falou aí há pouco da lista, né? Da lista dos credores que saiu aí. Essa lista, Roberto, o que acontece? Ela já saiu uma primeira vez, existe um processo de recuperação judicial da empresa, né, que esse processo ele foi levado até uma falência, a falência foi travada para que também esperamos aqui em Brasília, pelo STJ, a votação pediu um conflito de competência e foi travada em função disso. E o AJ, que é o administrador judicial, Sérgio Dubeiter, né, aí do Rio de Janeiro, um advogado conhecido, renomado também, ele lançou essa segunda lista aí, mas veio uma lista, Roberto, com muitos erros, né, erros de valores, erros de dados, com números de CPF trocado. Teoricamente, eu particularmente acho desnecessário expor, né, a parte documental das pessoas, valores das pessoas no público, né? Isso pode gerar aí um problema sério aí, né? Nós vivemos um país onde todas as pessoas estão sendo golpes para todo lado, né? Inclusive de pessoas, ladrões, enfim. A pessoa vai ver, poxa, essa pessoa aqui, então, ela tem 1 milhão lá, ela tem 500 mil, ela tem 5 milhões. Então, assim, se tornou uma listagem complicada, veio muito errado, com dados muito errados, e a gente sente aí uma pressão do próprio administrador judicial em querer começar um processo aí de um plano de pagamento do valor que está retido pelo Estado, né? O valor que está lá acautelado lá na terceira vara federal com a juíza Rosália Figueira, né? Tem um valor lá aproximadamente aí de 1 bi, que uns falam que é 1 bi, outros falam que é 400 milhões, outros falam que é 300, mas enfim, esse dinheiro está lá. E o AJ está fazendo uma pressão para ela poder mandar esse dinheiro, né, lá para quem trabalha empresarial, para que se eles iniciem esse projeto. Mas não adianta, Roberto, mandar o dinheiro que está lá, pois o dinheiro que está lá não paga, né, paga um quinto da dívida que é de Gladstone. Então, teoricamente, teria que ser apresentado um fundo, né, da própria empresa, para que se tivesse um valor considerável para poder pagar todos os clientes, o que eu acho que não vai acontecer dessa forma. Então está existindo uma pressão aí do administrador judicial, divulgou essa lista, muito complicada a lista, está sendo muito debatida aí em alguns grupos aí, pessoas que defendem a situação, outras pessoas que não defendem, né? Muitas pessoas hoje, Roberto, por incrível que pareça, né, para você ver como é que o nosso judiciário, ele perdeu um pouco a sua credibilidade. Perdeu um pouco não, talvez perdeu muito, né? Muitas pessoas acreditam e preferem que o dinheiro esteja com o Gladstone lá, quando ele sair, ele pagar, do que Gladstone mandasse esse dinheiro para o judiciário, com medo do judiciário, né, pegar a mão desse dinheiro e falar, não, isso aqui é da União, isso aqui é de golpe, isso aqui é disso. Então, as pessoas preferem que ele esteja com o Gladstone do que com o judiciário. Confia mais no Gladstone. Isso é um fato hoje, que a gente assiste um cenário desse e a gente vê realmente como o judiciário, né, brasileiro, principalmente o judiciário no estado do Rio de Janeiro, está, né, a um nível de confiança zero. Né? Você vê que o AJ lança uma lista dessa, faz uma pressão, um forte que é o escritório de Sérgio Dubeiter, né? Não poderia lançar uma lista explanando o dado das pessoas. Eu acho que poderia ter uma lista ali diferenciada e sem erros, né, Roberto? No mínimo, uma lista sem erros, né? Erros bizarros. Vou te dar um exemplo. A pessoa que tem 5 mil reais de aplicação aparece que tem 50. A que tem 50 parece que tem 5.
Aí tem 10, aparece que tem 100 milhões. Então, pô, ficou uma coisa aí bastante confusa na cabeça de todos os clientes aí, e a gente espera que isso se acomode aí de alguma forma. Eu estou conversando aqui para você que está comigo aqui nas emissoras de rádio com o economista Wilson de Souza, que está direto de Brasília. A gente está falando aqui sobre a CPI dos bitcoins em Brasília. E Wilson, outra coisa que rapidinho, que a gente está pertinho do intervalo, que eu gostaria de comentar rapidamente com você, que está sacudindo aí o Planalto Central, continua aquecendo Brasília e também esquentando as discussões no Brasil, é a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral numa AIGE, que foi iniciada a partir de uma denúncia do PDT. Essa condenação impõe uma inelegibilidade de Bolsonaro por até 2030 e não poderá ser candidato até 2030. Isso poderá ser prorrogado, porque o TCU, também o Tribunal de Contas da União, poderá aí lançar mão da lei da ficha limpa, com, na verdade, algumas ponderações, alguns encaminhamentos que o TSE fez ao Tribunal de Contas da União. E sem contar o seguinte, que o Bolsonaro responde a outras 16 AIGES no Tribunal Superior Eleitoral. Então isso cria uma confusão e cria um vácuo de liderança no movimento de extrema-direita no Brasil, né, Wilson? Roberto, esse fato realmente ele abalou aqueles estruturas, né, de Brasília, do Brasil inteiro, né? A inegibilidade de Bolsonaro abre-se aí uma porta nova, né? Quem será a nova liderança da direita, né? Então, assim, tá toda uma discussão em cima disso aqui, como também já existe também fala também quem será a nova liderança da esquerda no Brasil, né? Haja vista também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está também já com idade aí, né? Tem seus problemas de saúde aí também. Então, assim, essa situação, ela criou realmente aí um fato de especulação muito grande, né? A política ela ficou polarizada entre esquerda e direita nessa última eleição. Aí na outra, Lula tinha sido preso, agora Bolsonaro está inelegível. Então, essa guerra política, Roberto, eu particularmente acho ela até desnecessária, né? Nós temos um país onde a gente poderia estar com as pessoas unidas, né? Realmente lutando por um Brasil melhor, e a gente vê que a discussão política pessoal, ela tomou uma forma grande e ruim da gente estar observando esse cenário. Aí aqui em Brasília você vê uma Câmara dividida, né? O presidente Jair Bolsonaro fez a maior bancada, né? Eu acredito que esse efeito da maior bancada vai ter esse efeito muito nas eleições aí para 2024, né? Eu acredito que a força ainda da direita é muito grande, né? E vai ser refletida aí nas próximas eleições, né? Enquanto a esquerda vem fazendo seu papel dentro do governo, né? E fazendo esse governo meio de retaliação aí, e o que a gente acha, e eu tenho certeza que vai gerar alguns prejuízos, né, na questão política brasileira, né? Alguns nomes estão surgindo, como o governador lá de São Paulo, Tarcísio, enfim, Roberto, vamos esperar, né? Isso. As especulações dos nomes vão aparecer, né? Tem aí a mulher do próprio Jair Bolsonaro, né, Michele Bolsonaro, tem os filhos dele, enfim, a gente vai aguardar aí o que isso aí vai acontecer. Então, aqui em Brasília, essa notícia desde a semana passada virou aí, né, criou um certo confusão aqui dentro do Congresso, e juntamente, Roberto, com essa semana, né, ontem o Arthur Lira, ele não confirmou, né, se vai ser, eu até coloquei aqui, ele não confirmou se vai ser votado hoje, a devolução, né, do voto de qualidade da Receita Federal. Então, esse arcabouço fiscal que está em pauta aí, que é uma situação muito importante para o nosso país, né, ele vai estar em pauta essa semana aqui na Câmara, né, e o Arthur Lira já falou que não vai entrar em recesso enquanto essas votações não forem concluídas, né. É um momento histórico, é um momento que a gente espera muito aqui acontecer. Há anos que nós queremos essa reforma tributária, né. Então, a gente está vendo aí com esse arcabouço fiscal. O que é o arcabouço fiscal, para que as pessoas possam entender? É um conjunto de leis e regulamentos, né, e políticas relacionadas às finanças públicas, né? Então, assim, isso aí já acabou de ser feito para tentar estabilizar a economia, né, nossa, né? Então, existem alguns elementos, Roberto, dentro desse arcabouço fiscal, que é importante a gente falar aqui, né, para os nossos ouvintes. Dentro do arcabouço fiscal está relacionado aqui com a política fiscal, com a tributação, com o orçamento público,
com a contabilidade governamental e a transparência fiscal, né? Então, na verdade, a gente precisa estabilizar a economia e a equidade fiscal e a eficiência, principalmente, Roberto, na alocação desses recursos públicos, né? A gente sempre tem uma preocupação, para onde é que esse recurso público está indo? Essa tributação está indo para onde? O que está sendo feito com esse dinheiro que está sendo arrecadado? Então, Wilson, e eu gostaria até de chamar a atenção sua para você preparar esse material para a gente discutir aqui melhor na próxima oportunidade aqui, esse arcabouço fiscal, porque nós vamos explicar isso detalhadamente para as pessoas entenderem, principalmente comerciantes, o que vai ser, porque tem as medidas aí que são muito, muito importantes, que é a unificação de tributos, é a unificação do ISS das prefeituras com outros tributos federais, então vai unificar em um só, vai parar esse negócio de ter que pagar governo federal, pagar estado, pagar municípios. Me parece que há uma organização nessa desordem tributária. Eu vou deixar isso aqui para uma próxima etapa, para a gente conversar isso mais detalhadamente, porque eu acho que esse é um tema bom. Mas eu quero agradecer aqui a sua participação, Festival Comercial agora, no Direto da Redação, nesta terça-feira, e desejar um bom dia de trabalho para você em Brasília, viu, Wilson? Muito obrigado, Roberto. Só lembrando, você que foi uma pessoa que morou fora, né? Hoje é o feriado de Independence Day nos Estados Unidos, então Nova York hoje amanheceu com o mercado fechado, aguardando aí as próximas notícias aí para que o mercado na sexta-feira venha com força total aí. Então, um bom dia para você aí também, um bom dia para todos. Perfeito, Wilson. Trazendo sempre aí essas informações para vocês, tá bom? Muito obrigado, Wilson.